Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, depois deste período de louvor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos agora diante da sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha usá-la mais uma vez para falar ao nosso coração. Nós oferecemos a ti, ó Deus, o nosso coração aberto, a nossa reverência, o nosso desejo de aprender sempre mais da sua palavra. Que todo impedimento a ela seja vencido, que ela nos alcance com poder e autoridade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Domingo passado, na ceia, nós lemos o Evangelho de João, onde fala de Jesus, o pão da vida. Aprendemos, que nós temos um corpo, mas não somos um corpo. Nós somos uma vida. E Jesus falava que ele, a palavra dele, é o pão da vida, e não o pão do corpo. Foi o que nós aprendemos aqui a respeito de Jesus, o pão da vida. Os irmãos se lembram que os discípulos não gostaram. A multidão também não gostou. E é bem provável que muita gente até hoje não gosta desta fala de Jesus. Porque nós somos propensos ao engano quando queremos o que o engano nos oferece. Quando você está interessado numa coisa, não importa que ela seja enganosa, você fica propenso a ela porque você já tem interesse. O contrário é verdadeiro. Quando você já tem rejeição por alguma coisa, não importa o quanto ela seja boa, você já está de coração fechado para ela, então automaticamente você vai rejeitá-la. E os discípulos não gostaram dessa fala de Jesus, eles queriam o pão que perece. Se a gente parar para pensar, falar, mas entre pão que perece e pão eterno, eles queriam o pão que perece. Eles não queriam esse negócio de vida eterna, não. Eles queriam o pão para agora. Pão para agora significa bênção para hoje, para essa vida que eu vivo antes do túmulo. É com ela que eu estou preocupado, é ela que eu quero viver, é ela que me interessa. Eu quero Deus na minha vida nesse período. Se o que ele tem para mim não é para esse período, então não me interessa. Eu quero esse pão. E Jesus estava falando do pão da vida eterna, ainda que ele tenha o pão para esse período, mas ele não veio para isso. Ele não veio do céu morrer na cruz do Calvário para alimentar o homem para morrer, para entregá-lo à morte, para ele viver eternamente na morte. Então, tendo isso em mente, que é onde nós terminamos, eu quero continuar hoje, citando aqui um tema que a própria Bíblia nos dá. Parece assustador, mas nesse tema Jesus vai nos ensinar que os religiosos são convencidos pelo diabo que eles são filhos de Deus. Segundinho para você pensar. O diabo convencendo pessoas religiosas de que eles são filhos de Deus. Se Jesus não revelasse isso, ninguém nunca saberia. Porque o diabo não vai revelar para as pessoas que eles são filhos de Deus de uma maneira verdadeira. Isso é uma coisa diabólica, enganosa.
Então nós aprendemos no texto de João 6, do 22 a 71, que o pão da vida foi rejeitado. O escolhido foi o pão que perece. É um erro, mas eles fizeram isso tudo em nome da religião deles. Da mesma forma que é absurdo alguém rejeitar o pão da vida e escolher o pão do corpo, você pode dar uma olhada no mundo à sua volta e ver que a humanidade tem tomado rumos, caminhos, decisões que é comum as pessoas dizerem hoje: o que está acontecendo com o mundo em que nós vivemos? Onde isso vai parar? O que está acontecendo com o homem? Como aquilo que Deus criou no princípio era bom, que é o homem e a criação toda, chegou a esse ponto? Como? O que aconteceu com o homem, com a criação, a chegar a esse ponto das pessoas olharem para Deus, rejeitar o pão da vida pelo pão que perece, e assim a rejeição a Deus ela é brutal em todos os sentidos. Então, queridos, o que está errado com o mundo? O que está errado com o homem? A Bíblia fala que o mundo está condenado e que o homem está perdido. O mundo vai perecer e ao homem é dado uma chance de arrependimento. O mal do mundo é o homem, não é um defeito na criação. Não é que Deus fez a criação e alguma coisa deu errado. Nós estamos naturalmente experimentando uma criação que fracassou. Não. A Bíblia diz que não é um defeito. O que está acontecendo com o mundo e com o próprio homem hoje é o resultado de uma escolha. É o resultado de uma decisão. Então essa escolha voluntária do homem, o resultado dessa decisão, foi uma maldição. E essa maldição trouxe tudo isso que você olha para o mundo hoje e diz: olha como é que o mundo está. Você olha para o ser humano e diz: olha o que o ser humano está fazendo, ou escolhendo, ou vivendo na presença de Deus. Então Adão fez a escolha dele. Adão fez a escolha dele e ele decidiu, em vez de gerar filhos para Deus conforme era a proposta, ele rompeu com Deus e decidiu gerar filhos para o mundo. E os filhos de Adão estão aí vivendo no mundo, conforme a proposta que o diabo havia oferecido a Adão, ele aceitou. Depois, mais para frente, nós vamos ver Jesus tomando a decisão dele de redimir o homem. Então Adão tomou a decisão de deixar uma herança maldita para a humanidade, e Jesus, agora o segundo homem sem pecado a pisar na terra, tomou a decisão dele de deixar uma herança bendita para a humanidade, resgatá-los da decisão de Adão. E agora eu e você temos que tomar a nossa decisão. E o que nós decidirmos recairá sobre a nossa vida. Você não vai sofrer a decisão de ninguém, nem boa e nem má. Você não vai colher uma coisa boa que alguém decidiu por você, e nem uma coisa má que alguém decidiu por você. Você vai decidir pela sua própria vida. Então, antes de falarmos um pouquinho dessa decisão, eu acabei de dizer que o mal do mundo, se alguém perguntar qual é o mal do mundo? O mal do mundo foi uma escolha infeliz do homem. A Bíblia é clara quando diz: maldita é a terra por tua causa. Não tem nada errado na criação, não tem nada errado com o diabo que tinha rompido com Deus, expulso do céu à terra. Deus já tinha reconstruído a terra, a sorte do diabo já estava selada. Mas o homem, a quem Deus deu autoridade para governar com ele na terra, tomou uma decisão. E agora Deus disse: olha, o teu problema é a tua decisão, então com aflição você vai viver, vai ser em fadiga que você vai ganhar o seu pão de cada dia, todos os dias da tua vida, e morrerás. Esse é o teu problema. E o problema do mundo é que por tua causa o mundo está maldito. Esse é o problema do mundo. Agora, qual é o bom do homem e o bom do mundo? É que ser humano, ser uma pessoa humana, significa ser semelhante ao Criador, o doador da vida. Deus, no princípio, quando planejou em criar o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E diz a Bíblia que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Sabemos disso. Agora, qual que é a imagem e a semelhança de Deus, uma vez que ele não tem um corpo físico? Quando Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, o que eu posso procurar dentro de mim
para dizer, olha aqui a imagem e a semelhança de Deus. Se eu olho para o mundo e vejo o mundo condenado, e olho para a humanidade e vejo a humanidade perdida. Não sei se você já pensou sobre isso, mas a nossa razão, a nossa autodeterminação, a nossa criatividade, o nosso poder de decisão, o nosso livre-arbítrio, é a imagem do Criador dentro de nós. Quem tem inteligência na criação do universo? Razão, intelecto, inteligência. O que é que a ciência tem descoberto? Que tudo que existe uma inteligência por trás de tudo que foi criado. Então, quando você é uma pessoa inteligente, quando você tem capacidade intelectual, quando você tem capacidade de razão, de raciocínio, isso daí só tem em Deus, o Criador. Quando você tem capacidade de criatividade, olha que o homem é criativo. Ele só não consegue criar a vida porque ele é criatura, ele não é criador. Então o homem, ele não consegue criar nada vivo. Desde um feijão de laboratório não tem vida. Até a maior coisa que você puder imaginar. Desde um feijão até o maior computador, o mais brilhante do computador, ele não tem inteligência artificial. Ele precisa de uma mente humana para programá-lo. Então não tem nada que o homem criou que possa dizer, ó, isso vive porque o homem deu vida para isso. Não, o homem não dá vida, o homem recebeu vida do Criador. O Criador da vida, o Senhor da vida, toda a vida está nele. Por isso o homem não tem capacidade de dar vida. Mas ele é criativo. Você pode perceber isso olhando para a humanidade, para os seus feitos. Sua capacidade de recriar, reinventar, reprogramar. Onde você encontra isso na criação? Em Deus. O homem tem poder de autodeterminação. Ele pensa, raciocina e decide. Ele decide obedecer, ele decide desobedecer, ele decide adorar, ele decide não adorar, ele decide por Deus, ele decide contra Deus. De onde vem isso no ser humano? Onde você encontra autodeterminação? Onde você encontra inteligência? Onde você encontra poder de escolha, de decisão? No Criador. Então, quando você está fazendo uso da sua razão, da sua criatividade, da sua autodeterminação, do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha, você está usando a imagem do Criador em você. Só Deus é assim. Ou porque você acha que um ser humano vale mais do que o mundo todo? Você acha que Deus está dizendo que um ser humano vale mais do que o mundo todo porque ele conseguiu pôr um diploma na parede, porque ele conseguiu bens materiais, porque ele conseguiu fama, porque ele conseguiu sucesso? É isso que Deus está dizendo? Que uma pessoa, para ele, vale mais do que o mundo todo, e que não adianta nada alguém ganhar o mundo todo e perder a sua alma, e que uma pessoa é valiosíssima para Deus. Por que você acha que é? Não é por suas conquistas, não é por sua aparência, não é pelo seu sucesso. É porque dentro de você tem aí a imagem do Criador, a imagem e semelhança. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Porque você é um tipo divino. Você tem essa capacidade colocada aí pelo próprio Criador. E saber o que você é, saber o que eu sou, e o valor que Deus me dá, me ajudará a adorá-lo e decidir sobre o meu destino. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos olhar, nos entender sob a ótica de Deus, sob a explicação de Deus. Então, o mal do homem foi uma decisão errada lá atrás. O mal do mundo foi essa decisão. O bom do homem é que ele tem dentro dele a imagem do Criador. A imagem e a semelhança. Quando Deus o fez parecido com ele. Só Deus tem esses atributos que existem dentro de nós. Você tem essa capacidade de deliberar por você. Quem te deu isso? Por que os animais não fazem isso?
Porque a natureza poderosa não faz isso. Porque o mundo biológico, ou qualquer outra criatura que conheçamos, não faz isso. Porque somente sobre o homem diz que Deus o criou, o formou conforme a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus olha para a sua vida e diz assim, olha, você para mim vale mais do que o mundo todo, não é por causa do seu sucesso, nem por causa da cor dos seus olhos e nem por qualquer outra coisa. É por causa da imagem e a semelhança dele que está dentro de você. Está em você. Então, querido, sabendo isso, eu posso saber quem eu sou, o quanto Deus me valoriza e por que Ele se importa comigo. E é no uso dessas atribuições da minha existência, com a minha inteligência, com a minha criatividade, com o meu autodiscernimento, com o meu poder de autodeterminação, é que eu posso decidir sobre a minha vida. Uma vez que Adão já decidiu me deixar uma herança maldita, e uma vez que Jesus já decidiu me deixar uma herança bendita, são decisões tomadas, irreversíveis. Agora, qual é a minha decisão? Qual é a sua? Você vai decidir o quê? Talvez nesse momento você esteja pensando assim, se eu estou aqui na igreja, eu já decidi que eu sou filho de Deus. Bem, eu acabei de ler um texto assustador, quando as pessoas falaram para Jesus assim, olha, ninguém gostou desse negócio aí de pão da vida, não, vida eterna, e a maioria foi embora, e tem até discípulos indo embora. Aí Jesus olhou para os 12, falou, vocês querem ir também? E eles disseram, Senhor, Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna? E aí Jesus faz uma revelação bombástica, eu gosto de dizer, poderosa. Ele falou assim, eu não vos escolhi em número de 12? A resposta seria, sim, nominalmente, cuidadosamente, carinhosamente, chamado um por um. Ele falou, e um é diabo. Como é que você entenderia isso antes, se você não conhecesse o final da história de Judas? Um é diabo. Ele é o diabo? Não, diz é diabo. Em algumas versões, é um diabo. Como que alguém que Jesus escolheu é diabo? No grego, o termo ali é diabolos, que quer dizer adversário ou falso acusador. Então, para quem não sabe, Judas era um homem comum. O pai dele chama Simão, ele era um discípulo, ele foi genuinamente convidado por Jesus para ser apóstolo, um dos 12, era tesoureiro do grupo, pregava e curava com sucesso. Poderia te dar todas as referências, para você não distrair procurando, eu vou só citar. Mas o Evangelho diz que ele pregava, ele estava. Quando os 12 pregavam e curava com sucesso, ele era um deles. Todos eles. Ele levou o nome de Iscariotes, porque ele era de Queriote. E quem morava em Queriote, ele era chamado um homem de Queriote, e portanto Judas Iscariotes. Mas em nenhum momento na biografia dele, naquilo que o Evangelho diz dele, você vai perceber que ele é um diabo. E Jesus disse, eu não chamei 12, no entanto um deles é o diabo. O que Jesus está nos ensinando aqui é que cada um decide por si o que ele quer ser. Cada um decide, Deus em Jesus decidiu chamá-lo e dar-lhe uma posição honrada no reino, ser apóstolo, mas ao longo da sua caminhada, ele recebeu outra proposta, e diz a Bíblia que o diabo encheu o coração dele, ele gostou daquilo que o diabo ofereceu, e ele rejeitou ao chamado de Deus e se tornou um diabo, se tornou um adversário de Deus. A palavra diabolos aqui é adversário, falso acusador. Deixou de ser um soldado de Cristo para ser um soldado do inimigo, mas ele era uma pessoa completamente comum. Olhando para ele, ninguém dizia, olha, esse camarada é um diabo. Então essa revelação de Jesus é importante porque ela vai nos ensinar que o diabo tem as suas propostas. E ele conhece os seres humanos desde quando eles existem. Quando o homem foi criado na terra, ele já estava por aqui. Ele visitou nossos pais no Éden. Foi lá que tudo começou.
Então, se você virar a sua Bíblia 2 páginas, você vai chegar no capítulo 8 de João, no versículo 31. Eu gostaria que você fizesse isso. João 8, 31. Disse assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, olha que interessante. Muita gente não gostou da mensagem do Pão da Vida. Muita gente foi embora. Jesus falou se eles queriam ir também. E resultado, acabou ficando ali quem cria nele. Podemos achar que o problema foi embora. Quem estava interessado no pão que perece, quem estava interessado nessa vida que termina no túmulo, foi embora. E ali agora ficou os melhores. Ficou aqueles que se interessam pela palavra. E é para esse tipo de gente que Jesus vai fazer uma revelação que nós nunca aprenderíamos isso numa doutrina meramente religiosa. Jesus vai ensinar eles que a maioria deles estão convencidos pelo diabo de que eles são filhos de Deus, mas eles não são. Que foi uma tacada, uma jogada, uma astúcia maligna, se infiltrando na vida religiosa, sabendo que o ser humano, o que ele mais gosta, então o inimigo proporciona a eles um engano de encontro com aquilo que eles já estão propensos a receber. Qual pessoa que não quer ser chamada de filho de Deus? Qual pessoa que não quer ser chamada de abençoado por Deus? Então, para isso, a pessoa já está de coração aberto, ela já acredita nisso. Ela já aceita isso para a vida dela, sem checar se de fato ela é ou não, ou se ela é produto de um engano, ou se ela está longe de ser. Primeiro que muitos acreditam que todos são. E aqueles que acreditam que nem todos são, ele acredita que ele é. Mas quem falou que eu sou referência para dizer para mim mesmo se eu sou ou não filho de Deus? Quem falou? Se eu quiser me enganar, então eu convivo com isso. Não, morte não existe, inferno não existe, Deus é bom, no fim ele salva todo mundo é filho de Deus e acabou. Só que aqui Jesus está falando com aqueles que haviam crido nele. Eu fico espantado com uma revelação dessa, porque eu pensaria assim, bom, agora só ficou os que creem. Se acreditam nele, então está tudo certo, não tem engano mais aí. É para esse tipo de gente que acredita em Deus, que acredita em Jesus, é que ele vai falar francamente, abertamente, para desmascarar o engano diabólico. Sem passar por fantasiosas mitologias religiosas ou crendices que não têm nenhum valor. Por que você acha que as religiões, seitas, elas não conseguem conviver com a Bíblia? Porque a Bíblia as desmascara. Pode passar por cada uma delas. Qual foi a primeira coisa que o Império Romano fez quando se disse cristão? Foi destruir as Bíblias, proibir a Bíblia. Não dava para ser cristão com todo aquele engano, com a Bíblia revelando o engano. O que é que uma seita faz? É criar um outro código de conduta que não seja a Bíblia. Um outro livro qualquer que eles dão um nome qualquer. Não é possível viver no engano. Aí Jesus, quando fica só os que acreditam nele, ele diz assim, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Aí já começou o problema. Eles responderam assim, como nos libertará? A gente não é preso de nada, nunca ninguém nos aprisionou, ninguém aqui está preso, nós somos religiosos no templo, a gente faz o que a gente quer. Do que você está falando? Ele falou assim, todo mundo que é escravo, todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está dizendo, todo mundo que pensa que está livre, se ele não for filho de Deus, não conheceu a verdade não libertou, ele não é um verdadeiramente livre. Ele é um falso livre. Pensa que está livre, está enganado quanto à liberdade. Ele é escravo do pecado, ele é praticante do pecado. Ele peca porque o pecado para ele é uma prisão. E Jesus está falando isso para aqueles que haviam crido nele. Isso é assustador. Porque Jesus deveria dizer isso para aqueles que forem embora, que é o pão que perece. Não, aqueles lá ficarão sem essa revelação. Eles morrerão nos seus enganos.
Eles já foram atraídos, foram seduzidos, abriram mão da proposta de Deus para eles, que era a vida eterna, desistiram da vida eterna, se tornaram prisioneiros das astutas ciladas do diabo. Aceitaram com passividade a maldita herança deixada por Adão e rejeitaram a bendita herança oferecida por Cristo. Agora, os que acreditaram em Cristo, vem a verdade, nua, crua, dura, porém libertadora. Vocês vão permanecer em mim e na minha palavra, uma coisa que não acontece com as religiões, com as seitas. Não tem como ser um religioso e um praticante da palavra. Essas duas coisas não combinam, elas não coabitam. Porque a palavra vai sempre te direcionar a Deus e a religião a ela. Porque a palavra vai sempre te falar aquilo que você precisa ouvir e a religião aquilo que você quer ouvir. Aquilo que te atrai, aquilo que te engana. E Jesus, como nunca enganou ninguém, ele falou, olha, vocês vão permanecer na minha palavra, e se vocês permanecerem na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vocês, então vocês serão verdadeiros discípulos. Porque falsos discípulos não passam por esse controle. Verdadeiros discípulos. Eles disseram, nunca fomos escravos. Eram escravos sim, eram escravos do pecado. Eram praticantes do pecado. Não conseguiam parar. Ah, mas nós não somos pecador? Pecador sim, escravos do pecado não. É bem diferente. Ser pecador e pecar deliberadamente. Pecar por causa de escravidão, que não consegue se libertar daquilo que o Espírito Santo claramente diz ao coração dele, ó, isso é pecado. E ele não consegue se libertar disso. Ele é escravo. Jesus disse, todo mundo que é escravo do pecado, ele não é livre. Escravo não é livre. Jesus disse, se vocês forem livres, então vocês serão verdadeiramente livres e libertos. E se vocês forem libertos, vocês vão ser filhos de Deus. Eles disseram, filhos de Deus nós somos filhos de Abraão. Olha como eles estavam convictos que eles eram filhos de Deus. Quer ler comigo na sua Bíblia? 41. Vós fazeis a obra do vosso pai? Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí Jesus replicou, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, queridos, vamos entender a revelação de Jesus para o nosso coração. Eles não eram livres, eles eram escravos, mas se sentiam livres. Como um falso livre, Jesus denuncia, olha, quem cria esse tipo de falso livre é o diabo. A pessoa pensa que está livre, fala que é livre, diz para todo mundo que ela é livre para fazer o que quer, mas na verdade ela é uma escrava daquilo que ela pratica. Ela vai para o pecado cotidianamente como um cachorro na cordinha, arrastada. Tem peso na consciência, sabe que não deveria fazer, mas é escrava. Jesus disse, se vocês estiverem na minha palavra estiver em vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Me lembro uma vez falando com um amigo de trabalho, ele falou para mim assim, olha, sabe por que eu não gosto de crente? Eu falei, não. Ele falou, porque vocês são escravos. Eu falei, escravo do quê? Ah, vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem aprontar, eu sou livre. Eu disse para ele, não, eu posso sim. Posso beber, olha a minha idade. Posso beber a hora que eu quiser, posso fumar a hora que eu quiser, posso usar droga a hora que eu quiser, posso aprontar a hora que eu quiser. Não faço porque eu não quero. E você, por que não para de fumar? Ele falou, eu fico doente. Eu falei, então quem é o escravo aqui? Ele disse para mim, eu já tentei parar 2 vezes e não consigo. Eu falei, então quem é o escravo aqui? Quem é o livre aqui? Falsos livres. E agora Jesus disse para eles assim, olha, vocês estão falando com certeza, uma convicção, nós não somos bastardos, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, vocês não são filhos de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês também já tinham percebido isso. Aí eles disseram assim, esse camarada tem demônio. Jesus fala que eles são do diabo, e eles estão falando que Jesus é que tem demônio. Quem que é o diabo ali, afinal? Ele não tem nem 50 anos. E está falando que Abraão viu o seu dia e se alegrou? Ele não tem nem 50 anos. Como é que Abraão viu o seu dia? E Jesus está revelando para eles
que Abraão, quando entrou na terra prometida, ele viu a promessa de Deus se cumprir na vida dele e se alegrou. Abraão, quando entrou na terra prometida, ele recebeu a revelação de Deus de que Jesus viria da sua descendência e se alegrou. E Abraão teve a revelação que dessa descendência viria o Salvador da humanidade e se alegrou. E Jesus disse, não pode ser, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês já teriam percebido quem eu sou. Nós não somos bastardos. Você que tem demônio, que você não tem nem 50 anos e falou que Abraão viu o seu dia. Abraão viu pela fé, pela revelação. Nós temos um pai que é Deus. Deus é o nosso pai. Jesus disse, não é Deus. Porque eu vim de Deus. Estou aqui por Ele, falo aquilo que Ele mandou. Se Deus fosse o vosso pai, vocês estariam me amando. E não pegando pedra para me jogar e me chamando de demônio. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam a comunicação. Por que vocês não entendem o que eu falo? Porque a nossa comunicação não se completa. Por que eu falo de coisas do céu e vocês entendem da terra? Por que eu comunico verdades celestiais, vocês interpretam como coisas materiais? Vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Deus. Porque um filho de Deus, de fato, ele me ama. Quem aqui ama Jesus? Checado no seu coração. Fala, eu como ser humano, eu tenho a faculdade, a capacidade de amar. Então eu sei quando eu amo e não amo. Não adianta alguém falar para mim que eu amo isso se eu não amo. Se tem alguém que sabe o que ama e o que não ama, é a própria pessoa. Amém? E se eu digo que eu amo Jesus, é porque eu amo Jesus. E se você ama Jesus, é isso que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Se você não ama Jesus, você não ama Jesus. Pode amá-lo amanhã, mas não se engane. E Jesus disse, vocês estão querendo me apedrejar, vocês estão querendo me matar, vocês estão querendo confrontar a minha palavra. Vocês não são filhos de Abraão, vocês estão enganados. Vocês não são filhos de Deus. Quem foi que falou que vocês são filhos de Deus? Vocês são filhos do diabo. Para uma pessoa que está a vida inteira acreditando que ela é filho de Deus, você falar que ela é filha do diabo, o que você acha que vai acontecer? Ela não vai te chamar para tomar café na casa dela no dia seguinte. Jesus está grosso? Jesus é um pregador mal educado? Não, queridos, para desmascarar o engano. Ele falou, o diabo convenceu vocês de que vocês são filhos de Deus. O diabo enganou vocês e colocou na cabeça de vocês todos que pelo fato de vocês estarem oferecendo sacrifício, pelo fato de vocês serem filhos de Abraão, pelo fato de vocês estarem no templo, vocês já estão salvos, vocês já estão libertos, vocês já estão nos céus. Isso não é verdade, isso é um engano diabólico. Como todo ser humano já está propenso a isso, isso é o que ele quer, isso é o que ele deseja, isso é o que ele quer ouvir. Aí Jesus ensina os seus discípulos que acreditaram nele, que não foi embora, que acreditaram que ele era o pão da vida, então ele agora vai dar o alimento para a vida. Isso é o pão da vida eterna. Eles não estavam interessados no pão que perece, estavam interessados no pão da vida eterna, então Jesus começa a dar a eles agora o pão. Ele falou, olha, quando você é meu discípulo, a minha palavra vai estar em você e você vai estar nela. É a primeira coisa que o Espírito Santo convence uma pessoa. Eu me lembro quando eu não sabia nada absolutamente de Bíblia, nada. Nos primeiros dias da minha fé. Mas uma coisa eu tinha certeza, que essa palavra era a palavra de Deus. Se alguém perguntasse, como é que você sabe? Eu diria, não sei, só sei que sei. Como é que você crê? Não sei, só sei que creio. E para mim, isso é o que eu creio de todo o meu coração. Este livro é o livro de Deus. E Jesus disse que o Espírito Santo faz isso. Quando vocês estão em mim, a minha palavra está em vocês, e vocês estão na minha palavra. Isso é inseparável. Quando você vê alguém, alguma religião, algum povo se distanciando da palavra, isso já não é mais coisa de Deus, é fruto da enganação diabólica. E tudo em nome de Deus. Você conhece alguma seita que não fala do nome de Deus? Mas você vai ver a maioria delas não consegue sobreviver com a Bíblia na mão. Não tem como você ser espírita e acreditar na Bíblia. Aliás, são as mentes mais brilhantes do espiritismo. Vou citar aqui o que diz os melhores escritores do espiritismo, os fundadores.
Se o espiritismo sobreviver, o cristianismo tem que morrer. E se o cristianismo morrer, o espiritismo vai viver. Eles não conseguem coabitar. O romanismo, a mesma coisa. A primeira coisa que ele fez foi tirar a Bíblia e colocar a tradição. E eu poderia passar aqui por dezenas de ismos interessantes, com suas fábulas, com seus uniformes, com suas liturgias, com seus templos, com seus cultos, porém sem a Bíblia. Sem a Bíblia. E Jesus disse, olha, o verdadeiro discípulo, ele começa na palavra. A minha palavra está dentro dele e ele está dentro dela. A segunda coisa que acontece é a libertação. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Te libertar do quê? De tudo que é diabólico, de tudo que é enganoso, dentro e fora de você. A palavra vai te libertar até de você. Do seu ego, da sua vaidade, dos seus enganos. Porque eu estou sempre propenso a aceitar aquilo que eu mesmo quero para mim. E a Bíblia vai dizer para mim o que é que eu devo aceitar, não é o que eu quero, é o que a palavra diz que eu devo aceitar. Aí eu posso decidir. Você pode ver que em cada uma dessas daqui você pode decidir. Você fica com a palavra ou sem a palavra. Você decide obedecer a palavra ou você decide obedecer você, ou o mundo, ou a religião, ou o engano. Você decide. Adão já tomou a decisão dele, Jesus já tomou a decisão dele. Você toma a sua, eu tomo a minha. E Jesus está dizendo isso para alertá-los, diz, olha, vocês não são filhos de Deus, Deus não é o vosso Pai, porque se Deus fosse o vosso Pai, vocês estariam me amando e não me apedrejando. Vocês têm por pai é o diabo. E o diabo, ele é, desde o princípio, homicida. Homicida. Matar ser humano. Diabo, Jesus disse, desde o princípio, ele é um matador de vidas. Ele é o grande matador. Jesus é o grande salvador. Então, o grande matador da humanidade, do ser humano, é o diabo. Mas ele não está com uma arma exterminando. Ele está matando as pessoas, desviando elas de se encontrarem com o Senhor da vida. Propondo a elas um caminho enganoso, para que elas não encontrem, não obedeçam e não decidam por elas mesmas a romper com a morte e a se unir à vida. Então, essa multidão de pessoas que está sendo alvejadas pelo diabo aqui, não são pessoas que estão fazendo apologia contra Deus. Não, eles estão dizendo, nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de Abraão. Aí quando Jesus vem com a palavra, com a revelação de Deus, não são do Espírito, há uma brutal rejeição espiritual a ele. Aí Jesus diz, não pode ser. Como uma pessoa diz que é filho de Deus e não tem paladar pela palavra? Como uma pessoa diz que é discípulo de Jesus e a palavra não é compreendida, não há compreensão da mensagem? Jesus diz, não tem como alguém ser filho de Abraão e não entender o que eu estou falando. É pelo mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, a mensagem da Bíblia, é o verbo que se fez carne, é o verbo que habitou entre nós. Existe algum tipo de engano, algum tipo de cegueira, algum tipo de prisão, de escravidão? Todo filho de Deus, ele tem ternura, carinho pela palavra de Deus, é a primeira ação. A segunda ação do Espírito Santo de Deus é libertá-lo. E a terceira ação do Espírito Santo de Deus é convencê-lo da sua filiação, de que ele é filho de Deus. E Jesus disse para eles, olha, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o grande homicida e o que ele quer é matar o ser humano. E ele faz isso com mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio. Quando Jesus fala que ele é o grande matador, não está querendo dizer que ele matou desde o princípio, que foi do Caim que matou Abel. Está falando de toda a morte da humanidade. Fala, ele é o homicida. Ele que gerou em Adão uma proposta que levou Adão a herdar a morte e deixar a morte para os seus filhos. Ele é o grande matador. E ele faz isso com engano, com mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Quando ele mata, quando ele profere mentira, ele está falando daquilo que lhe é próprio. E ele diz, vós quereis satisfazer os seus desejos. Você não quer satisfazer o desejo do seu coração? Exatamente.
É a proposta do diabo. Faça o que está no seu coração e você já era, se o seu coração não for habitado pelo Espírito Santo de Deus. Desde o começo, ele propôs um tipo de vida no mundo, porque ele é o grande homicida, ele é o grande mentiroso. Nesse mundo de mentira, nessa vida de mentira, nessa religião de mentira, nessa fala de mentira, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, ele vai levando todo mundo para longe da vida. E Jesus, francamente, diz a ele, olha, de fato, vocês não são filhos de Deus. De fato, vocês não são filhos de Abraão. Você quer saber se você é filho de Deus? Você precisa ter comunicação com o Espírito Santo de Deus, que te leva a viver, a praticar, a amar, a desejar, a ter paladar pela palavra, a ter amor pelas coisas de Deus, prazer nas coisas de Deus, a amar Jesus, esperar Jesus, amar a Deus. E Deus não é o mais amado nas igrejas hoje. Deus não é o mais adorado, Deus é o mais citado. Ele é o mais falado. Mas a prova é que as igrejas abandonaram a Bíblia, a palavra. Porque eles não gostavam de ouvir isso. E acho que até hoje ninguém gosta, a não ser os filhos de Deus. Porque para nós que somos filhos de Deus, toda a verdade, ela é bem-vinda, porque Deus ama o seu povo, somos seus filhos, e Deus não nos quer enganado. Ele diz, por isso eu digo a verdade e vocês não creem. Quando eu sair daqui, vai vir alguém dizendo a mentira e vocês vão acreditar. Por isso eu chamo vocês para Deus e vocês não querem vir. Mas estão dizendo que é filho de Deus. Porque é o que as pessoas gostam de dizer. Elas estão propensas a isso. Queridos, nós precisamos decidir por nós mesmos. Não ser um religioso fiel. Mas nós precisamos decidir que, uma vez que a Bíblia me revela que eu tenho a imagem de Deus dentro de mim, eu tenho esse poder de determinar se eu quero ser um verdadeiro cristão, se eu quero ser um enganado pelo mundo. Eu tenho inteligência para avaliar se eu quero a proposta eterna ou a proposta que vai até o túmulo. Eu tenho poder de decisão, eu tenho autodeterminação, eu tenho colocado aqui dentro de mim, são as digitais do Criador, as evidências de que nós temos a imagem de Deus e ela ainda não está completamente perdida. É verdade que nós estamos desfigurados do nosso estado original, mas o homem ainda pode decidir por sua salvação. Nós não somos como os demônios que já são casos perdidos. Eles, criado anjos, pelos motivos que a Deus compete, não lhes foi dado o direito de arrependimento. São o que são e o fim deles está selado. O mundo também tem o seu destino selado. Nós, humanos, não está nada decidido ainda enquanto você respira pela sua vida. Existe uma decisão de Deus a seu respeito, dizendo, para mim, você vale mais do que o mundo todo, porque o mundo todo Deus criou pelo poder da sua palavra, mas uma pessoa, ele é a imagem e a semelhança do Criador. Entende por que o interesse de Deus pelo homem? O homem faz parte da sua própria natureza. Essa imagem está perdida, mas nós temos dentro de nós, na nossa capacidade de viver e agir, coisas que só existem em Deus. Por isso o inimigo encontrou em Adão um motivo para seduzi-lo, dizendo, olha, você é Deus. Pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que você é Deus. Nós não somos Deus, nós temos a imagem e a semelhança de Deus em nós. Nós podemos decidir por nós. E eu preciso decidir a ser de Deus. Eu preciso decidir a ser fiel. Eu preciso decidir a crer. Eu preciso decidir a praticar. Eu preciso decidir viver com a vida. Eu não quero viver com a morte. Porque se eu não decidir por Deus, a segunda opção você já sabe. O que resta para quem não tem Deus? O diabo. Pergunta para as pessoas, você quer morar eternamente com o diabo no inferno? Todo mundo vai falar que não. Mas é a opção para quem não decidiu por Deus. Pergunta para uma pessoa, você tem certeza que você é de Deus? Ele vai dizer que sim. Mas
palavra de Deus está em você, está na palavra? Não. Você ama Jesus? Não. A comunicação espiritual, ela é compreendida das coisas de Deus, do culto, do louvor, da adoração, da mensagem, da oração. Existe um entendimento. Jesus disse, como é que vocês não entendem o que eu estou falando? Como é que vocês não percebem? Vocês estão falando que é de Deus, eu vim de Deus. Vocês estão dizendo que Deus é o vosso Pai, Ele é o meu Pai. Como é que a gente não fala a mesma língua? Como é que a gente não gosta da mesma coisa? Se Deus é só um. Se Deus não tem duas falas. Se Deus não engana ninguém. Por que nós não estamos falando todos a mesma língua e compreendendo todos a mesma mensagem? Aquele grupo de pessoas estavam sendo alertados por Jesus que o diabo havia enganado eles, convencendo eles que eles eram filhos de Deus, quando na verdade eles eram filhos do diabo. E aí, olha só, o próprio diabo usando pessoas para olhar para Jesus e dizendo, você está endemoniado, você tem demônio. Você está enganando a gente. Você está falando que você conheceu Abraão? Você está falando que você é antes de Abraão? Você que tem demônio. Jesus disse, não, eu não tenho demônio. Eu não tenho demônio. Eu vim de Deus. O demônio tem vocês. E isso é perceptível através do embrutecimento quanto à palavra, quanto à libertação, quanto ao amor a Jesus. Qual o problema disso daí? Decisão. Uma decisão pessoal de cada um. Tem gente que quer decidir assim, olha, eu decidi que eu sou de Deus e acabou, eu sou de Deus. Ele nunca checou isso. Ah, desde que eu vou na igreja eu sou de Deus, toda pessoa boa é de Deus, quem paga suas contas é de Deus. Ele decidiu e um dia ele vai descobrir que não é assim. Se ele tivesse ouvido Jesus antes, ele seria alertado desse grande engano diabólico que tem levado milhares de pessoas maravilhosas do ponto de vista humano, maravilhosas. Ai, pessoas que são enganadas pelo diabo são maravilhosas, são. Todo ser humano tem dentro dele a imagem do Criador. É gente com capacidade de autodeterminação, de escolha, de intelecto, de decisão, coisas que só tem em Deus. E elas existem aqui porque Deus colocou em nós e nós somos parecidos com Ele. Portanto, nós temos esse poder para decidir, colocado pelo próprio Criador. Se você decidir contra Deus, está respeitado. Quantas pessoas dizem para Deus, Deus, eu não. E Deus não mata ele no dia seguinte. Vive a vida dele normalmente. Quantas pessoas dizem para Deus, agora não. Quantas pessoas dizem para Deus, me deixa. E não acontece nada, está respeitado. É a decisão deles por eles. Mas eu me sinto maravilhosamente abençoado por Deus quando Ele diz para mim que o meu valor é mais do que o mundo todo. O motivo disso é porque eu fui criado imagem e semelhança dele. O meu funcionamento espiritual, meu corpo, me dá faculdades, capacitações que só existem em Deus. O diabo, para te roubar isso, ele te engana. Porque ele não tem poder para isso. Ele te engana, ele leva você para longe de Deus, a romper com Deus, porque ele não pode roubar aquilo que de Deus existe dentro de nós. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Te convido agora para um momento de oração. Se você fizer uma rápida avaliação na sua vida e perceber algum engano religioso dentro de você, rompe com ele agora. Vamos experimentar a comunhão verdadeira com Deus, sem enganos, sem religiosidade, sem egos, sem vaidade. Permitir ao Espírito Santo de Deus desbloquear essa comunhão com Ele. Se você está sendo impedido de fazer isso, a verdade vai te libertar. Você será verdadeiramente livre. Se interesse pela verdade. E ela vai te libertar de todo e qualquer engano dentro e fora de você. Nós seremos libertos de Deus e para Deus.
dentro dessa proposta de vivermos uma vida com Ele aqui, para estarmos para sempre com Ele lá. Esse é o plano dele. Esse é o sonho dele. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Nós nos levantamos agora e em oração a Deus, nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, agradecidos a Deus por mais uma porção do Teu Evangelho, revelado e ministrado ao nosso coração. Permita, ó Deus, que o nosso coração seja um bom solo, uma boa terra, que essa palavra venha produzir para a glória do Teu nome, produzir fidelidade, boas decisões, obediência, reverência, comunicação. Essa palavra, Deus, venha destruir toda sorte de engano, de auto-engano, de engano religioso, de engano social, de engano secular, qualquer sorte de enganos diabólicos. Nós não queremos isso, ó Deus, na nossa vida. Por isso nós Te pedimos, faz-nos, ó Deus, verdadeiramente livres pela Tua verdade, pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa crescer em nós, no nosso coração, produzindo sempre o que lhe apraz. Eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua luz e a Tua verdade resplandeça sempre neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.